enche Glória a a Jesus, terra aleluia. e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Declare mais uma vez quão formoso. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Glória a Deus. É maravilhoso poder estar na presença do nosso Deus, poder contemplar a sua grandeza e ter o privilégio de termos essa presença maravilhosa conosco, como trouxemos aqui no Salmo 20, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nosso Deus que fez os céus e a terra. É maravilhoso estarmos na presença do Senhor, é maravilhoso estarmos reunidos, glorificando o nome dele, exaltando o nome dele, que é santo. Amém? Qual o louvor que a igreja escolhe? Cara, que você fala sempre no versículo, mas não canta. Vamos escolher mais um. Amém? Louvor de número 5. Ó, desce fogo santo. Amém. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor.
teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. É tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino do Pai, a provisão, 70 alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Do céu vem tu selar. Amém. Vamos louvar agora. Louvor de número. Aleluia, glória a Deus. Esse eu acho que eu estou lindo, mas eu não vou lembrar porque ele pôs um pouquinho a garganta. Minha garganta dá uma bênção, né? Então vamos louvar o louvor de número 654, que também puxou para mim, olhando para isso, olha isso, sabe? É o Espírito de Deus que está aqui. Por favor. Louvor de número 664. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. Deixa eu ver se eu me ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados,
e vivo caminho. Pelo sangue de Jesus, eternos somos sacerdotes. Oh, leva a minha sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me, oh, leva a minha sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado é o nome do nosso Deus. Vamos estar entregando ao Senhor as nossas vidas, nosso primeiro período de culto, nossos louvores, que entronizamos a Ele, que Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Jesus merece a gente estar aqui passando horas, dias, meses, anos, décadas, se Deus nos dá a graça, século, glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle, porque Ele é santo, Ele é merecedor, mesmo nós com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, Ele estende as suas misericórdias, as suas graças, nos dá, como eu disse no início do culto, o privilégio de estarmos reunidos aqui adorando o nome dEle, que muitas pessoas não estão tendo, se encontram acamadas, se encontram enfermas, outras debilitadas, outras nos seus vícios, e não estão aqui agora, podem adorar o nome do Senhor, e nós aqui estamos reunidos adorando o nome dEle, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração. Amém? Vamos entregar ao Senhor essa primeira parte do culto e apresentar a vida de Deus, que irá trazer. É você, meu filho, porque se propôs, você sempre fica caro, mas amém. Entregar a vida do pastor nas mãos do Senhor, que irá trazer a mensagem dessa noite. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, mais uma vez eu entro na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, Jesus, por esse momento contigo, por esses louvores que foram entoados. Como eu disse agora há pouco, Senhor, a gente poderia passar horas, meses, anos, ó Pai, Te adorando, ó Pai, décadas, séculos, porque o Senhor merece, Jesus. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Foi através do Teu sacrifício na cruz do Calvário que nós nos religamos ao Senhor, Deus, Criador de todos os céus e terra. Jesus, estamos aqui para Te agradecer, estamos aqui, Senhor, para Te louvar, ó Pai. Pedimos a Ti que o Senhor venha usar, ó Pai, o coração do Teu Filho, o pastor André, que irá trazer a mensagem nessa noite, para que a gente venha sair daqui cheios de Ti, cheios do Teu Espírito Santo. Na oportunidade, Te apresento também cada vida que tenha abençoado essa igreja, seja financeiramente, seja afetivamente, convidando pessoas, colocando nas madrugadas em oração, no dia a dia mesmo apresentando ao Senhor essa obra. Pedimos a Ti que o Senhor abençoe a cada um, porque a Tua palavra promete, Senhor, que ninguém volta sem recompensa, até de dar um copo com água para os Seus escolhidos. De igual modo, eu peço que o Senhor venha recompensar a cada um, ó Deus, que tem abençoado essa igreja, que tem mantido essas portas abertas, porque é o Senhor, através dessas pessoas, do amor depositado no coração de cada um, e aqui estamos, Senhor, para Te apresentar cada vida, Pai, dos que estão perto, dos que estão distantes. Visita cada um, Senhor, seja nessa cidade, nesse estado, fora desse estado, nesse país, fora desse país, aonde houver uma pessoa que tem intercedido por esse ministério, que tem ajudado essas portas a permanecerem abertas, que o Senhor venha abrir também as portas dos céus, ó Deus, sobre cada um, Senhor. Tantos que estão presentes agora dentro do templo, que são dizimistas e ofertantes, quantos que estão fora agora nesse momento não puderam vir, ó Pai, que o Senhor venha estender as Suas misericórdias sobre cada um, abrir porta dos céus, ó Deus, e retirar todo embaraço, ó Pai, e cuidar acima de tudo das almas de cada um, para que permaneçam, ó Deus, salvos em Ti. Assim eu Te peço e Te agradeço em nome do Seu Filho amado, Salvador Jesus Cristo. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória ao Senhor nosso Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade, como o irmão Eliel falou, estamos reunidos. A paz do Senhor Jesus a você
que nos assiste em casa, que Deus abençoe tua vida, ou no trabalho, onde você estiver. Que Deus abençoe você, continue na live, cultuando a Deus juntamente conosco, porque aonde o Senhor Jesus Cristo está, algo tem que acontecer. Amém? Em todo lugar onde Jesus entrou, onde havia morte, foi transformada em vida, onde havia doença, foi transformada em saúde, onde havia derrota, foi transformada em vitória. E o Emmanuel está presente conosco, amém? Glória a Deus, amém. Jesus Cristo, o Emmanuel, Deus forte, está conosco aqui presente, está com você aí, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo está conosco e nós estamos aqui para adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Mas pastor, porque a gente deu esse salto? Nosso professor irmão Mateus pregou encerrando o Evangelho de Mateus no capítulo 28 sobre a grande comissão que Jesus fez a seus discípulos. Isso toca a nós e vai até o fim dos tempos. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E como os séculos ainda não se consumaram, não acabou, hoje, quinta-feira, dia 21 de agosto de 2025, Jesus Cristo está conosco, conforme a sua doce e maravilhosa promessa. Então, queridos, por que passamos de Mateus e agora já vamos introduzir o Evangelho de João, que é o quarto Evangelho do Novo Testamento? Quando chamamos de Evangelho, são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, eles são chamados de Evangelho. É o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e depois o Evangelho de João. Porque nós saltamos de Mateus para João. Por quê? Mateus, Marcos e Lucas, eles têm basicamente a mesma ideia, que Mateus é testemunha ocular. Marcos, por mais que não era um discípulo de Cristo, mas os eruditos, os teólogos acreditam que foi narrado o Evangelho de Marcos pelo apóstolo Pedro. Pedro havia narrado para Marcos e Marcos escreveu esse Evangelho de Marcos. E Lucas, ele foi discípulo de Paulo e ele reúne de pessoas, como ele mesmo vai dizer em Atos, ele vai reunir de pessoas que foram próximas de Jesus, pessoas discípulos de Jesus que ele conheceu, pessoas que andaram com Jesus, homens e mulheres, que foram testemunhas oculares. Ele vai reunir relatos iguais aos de Mateus, iguais aos de Marcos, assim também é o Evangelho de Lucas. Eles se preocupam em reunir relatos do ministério de Jesus Cristo, dos 3 anos que Jesus viveu. Então, os 3 livros foram feitos em datas diferentes, Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 livros foram feitos por pessoas diferentes. Os 3 livros foram feitos para públicos diferentes. Mateus escreve aos judeus, Marcos escreve possivelmente aos romanos e Lucas escreve a Teófilo, que era possivelmente um grego. Mas os 3 evangelhos têm a mesma ideia de mostrar Jesus, apresentar o ministério de Jesus, de falar um pouco sobre a vida de Jesus, para que as pessoas conheçam a mensagem de Jesus, para que aquelas pessoas, e hoje nós, o Espírito Santo trouxe até nós, por maneiras maravilhosas e gloriosas, porque o diabo sempre ataca a Bíblia, sempre ataca a palavra de Deus, desde quando ela foi escrita o livro do Gênesis. O diabo vem atacando para querer destruir, mas não consegue e nunca vai conseguir, porque ainda que passe os céus e a terra, as palavras de Deus não hão de passar. Essa palavra ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E os evangelhos, os 3 primeiros evangelhos têm essa missão de apresentar o ministério de Jesus, de apresentar a mensagem de Jesus, a mensagem principal, justamente a boa notícia
de encarnação, morte e ressurreição de Cristo, mostrar os milagres de Jesus para que as pessoas creiam no poder sobrenatural dele. E essa é a ideia, né? Essa é a principal ideia. Por isso eles são chamados, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os três primeiros livros do Novo Testamento são chamados de evangelhos sinóticos. São evangelhos parecidos. Um exemplo que os teólogos gostam de dizer é como se fosse um quebra-cabeça, uma pintura completa, e os três evangelhos você lê juntos e você junta eles, vai ser a mesma pintura, com ângulos diferentes. Calebinho, faz silêncio, por favor, em nome de Jesus, meu amor. Presta atenção. Um só quadro, três versões, né, um pouco diferentes, mas uma complementa a outra, porque os três têm o mesmo objetivo. Eles narram, não é uma biografia da vida de Jesus, nem uma biografia completa do ministério de Jesus, mas a intenção do Espírito Santo e dos autores é exatamente essa: é mostrar um pouco do que eles sabiam sobre Jesus, da pessoa de Jesus, para outras pessoas que eram semi-ignorantes ou completamente ignorantes, para que soubessem do que Jesus fez e do que ele realizou e do porquê eles estavam pregando em nome de Jesus. Então por isso nós, eu e o professor, nosso irmão Mateus, nós decidimos saltar de Mateus para João, porque senão nós seríamos repetitivos, redundantes, estaríamos pregando Marcos e Lucas as mesmas mensagens que pregamos em Mateus. Então quando nós terminamos o Evangelho de Mateus, nós estamos pregando a mesma mensagem de Marcos e Lucas. Portanto, nós vamos para João, porque o Evangelho de João, ele é diferente dos outros evangelhos. É um evangelho que já veio muito depois, já no final do período apostólico. João, segundo a história, foi o último apóstolo a morrer, né? Ele morreu velho. Então, João, ele já escreve esse evangelho depois da igreja de alguma forma já estruturada, já com quase um século de existência, né? Então João já escreve essa coisa, a igreja já estava caminhando, né? Já estava passando já o bastão, os apóstolos já estavam passando o bastão para a nova geração, e portanto a igreja já tinha problemas. Pedro já havia morrido, Paulo já havia morrido, Tiago já havia morrido. Então, a quem podia recorrer, que andou com Jesus, que conversou com Jesus, já havia morrido, só tinha o apóstolo João. E Davi é lá do Antigo Testamento, meu amor. E o que acontece? Tinham gregos, muitos gregos agora eram crentes. E para a filosofia grega, o nosso corpo humano, o nosso corpo, a nossa carne, era uma prisão. Era uma prisão que, quando a pessoa morria, ela se libertava dessa prisão, e aí ela era, na alma dela, na essência dela, no espírito dela, na eternidade, quem ela é de verdade. Isso aqui, segundo os gregos, era apenas uma prisão que aprisionava e impedia nós de sermos quem somos, na nossa perfeição, no nosso espírito. E a morte era uma libertação dessa prisão. Por isso, os crentes que vieram dessa filosofia grega para o Evangelho de Cristo, eles traziam a concepção de que a carne é completamente má. Nós ainda encontramos as cartas paulinas falando da guerra do espírito contra a carne. Você imagina um cara que já veio de uma filosofia dessa, que acreditava que o corpo é uma prisão, e quando a pessoa morre, a pessoa, ressurge espiritualmente da forma ideal, da forma correta que deve ser, e que as imperfeições todas estão na matéria, na carne.
essa pessoa se encontra com as cartas de Paulo, com a teologia de Paulo, com a luta contra a carne, contra os nossos pecados que ainda habitam no nosso corpo, estão debaixo do poder de Cristo. Quando estamos em Cristo, estão dominados pela autoridade de Cristo, não servimos mais ao pecado, mas a Deus. Porém, isso ainda fortalecia de alguma forma a ideia de que a carne é completamente má. Dado isso, em algum momento alguém chegou, óbvio que sempre, em toda falsa doutrina, sempre tem Satanás pelo meio, sempre tem o diabo pelo meio. Então, em um dado momento, o diabo se aproveitou de pessoas que tinham já essa filosofia, já se aproveitou de crentes na sua ingenuidade ou no seu recém-convertimento, e ali, sem muitas outras bases teológicas, que foi? Encontra agora a base para dizer que Jesus não podia ter vindo em carne. Então surgiu em muitos grupos naquela época, de gregos, de romanos, e já estava infestando a igreja toda a ideia de que Jesus não veio em carne, porque Deus é santo, Deus é espírito e Deus é santo. E como Deus é santo, a carne é má, a carne não presta, o corpo tem que ser combatido. Na filosofia grega, o corpo já é uma prisão. Na filosofia cristã, nós temos que crucificar a carnalidade que combate no nosso corpo. Então, é impossível que Jesus, sendo tão santo, sendo perfeito, já que Ele é Deus, então a igreja sempre acreditou que Jesus é Deus. Você só virava crente se você acreditasse que Jesus é Deus. Então, essa ideia na igreja primitiva sempre foi unânime de que Jesus é Deus. O diabo tentou tirar isso da cabeça de muita gente até hoje. É o que, filho, que você quer, meu amor? É o quê? Então vai no banheiro, meu amor, e volta. Agora é o momento da palavra, viu? O momento de ficar quietinho. O que acontece? O diabo, ele até hoje tem tentado muitas pessoas em muitos meios a dizer que Jesus não é Deus. Um exemplo é o adventismo, o pessoal da Adventista, que acha que Jesus é um arcanjo, que ele é Miguel, né? E os TJs, os Testemunhos de Jeová, que também não acreditam que Jesus ele é Deus. Então, essa nunca foi a ideia da Igreja de Cristo. Por isso, tanto os adventistas quanto os Testemunhos de Jeová, em sua unanimidade, é considerado pela Igreja protestante, eles são considerados como seitas, porque eles não aceitam a deidade de Jesus Cristo. E toda religião que não aceita Jesus como Deus é uma falsa igreja, é uma falsa religião, porque Jesus ele é Deus. A igreja sempre aceitou isso. Quem não aceitava isso eram os judeus. Por que eu estou dizendo que toda a igreja primitiva aceitava que Jesus era Deus? Porque os judeus não aceitavam. Eles mataram Jesus, inclusive acusando Jesus disso. Porque Jesus se declarou filho de Deus, porque Jesus deu aquele testemunho que um dia ele ia voltar à destra do Pai. Então, judeu, ele não acreditava que Jesus era Deus. Para você ser crente, você tinha que crer que Jesus é Deus. Então, o grego não tinha dificuldade em crer que Jesus era Deus, dado o poder que Jesus demonstrou, tanto na vida dele, no ministério dele, quanto usando os seus apóstolos. Então, para o grego já era tranquilo aceitar que Jesus é Deus. O judeu também aceitava. Quando ele aceitava que Jesus era Deus, ele virava crente. Então, se você vai a um lugar que diz até, fala de Jesus e tal, mas não considera Jesus como Deus, aquele lugar não é uma igreja, aquilo ali não é casa de Deus. Então, até hoje o diabo, ele tenta algumas pessoas a não crer que Jesus ele é Deus. Mas nessa época que João escreveu o Evangelho, João não tinha esse problema. A igreja, sim, ela cria que Jesus é 100% Deus. Então João não vai combater esse problema. João vai o tempo todo reafirmar a fé que já estava presente naquela igreja.
Recentemente, eu ouvi um testemunho do saudoso John MacArthur, que ele dizia que ele ganhou o principal TJ lá dos Estados Unidos, eu não lembro o ano, que ele era o chefe geral lá dos TJ dos Estados Unidos, e começou a ouvir uma exposição que John MacArthur começou a fazer sobre a divindade de Jesus, afirmando que Jesus é Deus. E o John MacArthur usava exatamente o Evangelho de João. E ele colocava as pessoas para ler aquele capítulo e ele começava a expor todo dia no rádio, aquele horário, ali o Evangelho de João. E esse camarada começou a ouvir, né? A intenção dele era escrever no final de toda a exposição do John MacArthur uma réplica contradizendo ponto por ponto daquilo e rebatendo a palavra de Deus através do John MacArthur, porque ele dava essa possibilidade, né? Você poderia escrever para a rádio e ele ia ler ali os pontos que a pessoa escreveu, criticando ele e falando que ele estava errado. E ele desafiou as pessoas a fazerem isso. E esse foi o principal TJ dos Estados Unidos, e ele estava ouvindo o John MacArthur para poder rebater ponto por ponto e fazer uma doutrina mais específica da igreja dele para combater a influência do John MacArthur sobre os TJs lá dos Estados Unidos. E quando ele estava para encerrar, quando ele estava ainda lá em João 20, ele daí encerrar o Evangelho de João, ele recebe esse rapaz no escritório dele. O camarada, ele viajou lá de onde ele morava, que não era na mesma cidade, nem no mesmo estado. Ele viajou de lá até chegar no escritório pastoral do John MacArthur e dizer para ele que estava convencido de que Jesus realmente era Deus. E que ele não sabia o que fazer, porque o pai dele já havia sido chefe da galera lá, do monsenhor deles lá, e ele era o segundo, era o filho. E ele, John MacArthur, pegou e falou: então agora é simples. Jesus disse: aquele que não negar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. É a única coisa que eu posso dizer para você nessa hora. E esse rapaz, ele realmente, ele perdeu, ninguém sabe se continuou, mas nesse tempo, a amizade do pai e da mãe, ele foi excluído realmente do vínculo lá dos TJs. E por um bom tempo, até o casamento dele, a esposa se desvencilhou dele com os filhos depois que reconciliou, né? Porque ela também, pela graça de Deus, foi convencida. O John MacArthur ajudou ele com orações, com mensagens para que ele pudesse enviar para a família, para a esposa. Os pais não se reconciliaram, mas a esposa, pelo menos, se reconciliou, e os filhos deram adolescência, deu tempo também, e aquela família veio a Cristo. Eles foram convencidos pela palavra através do Evangelho de João. Então, não é a intenção de João afirmar que Jesus é Deus, nem combater heresia como TJ ou como adventista, porque naquela época não existiam, e toda a igreja já acreditava que Jesus realmente é Deus, e é isso que João vai afirmar. O problema naquela época é que eles acreditavam que não era possível Deus se transformar em homem. Eles acreditavam que a carne é tão maligna, a carne é tão má, a carne é tão corrupta que é impossível que Deus, tão santo e perfeito, tivesse se tornado humano, em carne e osso, porque a carne, na linguagem grega, já era uma prisão, na linguagem cristã é pecaminosa. Então, eles não acreditavam. Então, eles já haviam uma linha forte na época de João, depois de Paulo, depois de todo mundo, acreditando que Jesus era um espírito. O tempo todo, Jesus ele era um espírito, que a natureza de Jesus era 100% divina, e que os discípulos olhavam para Jesus e achavam que ele era de carne e osso, mas na verdade ele não era de carne e osso, era como se fosse uma ilusão, para que os discípulos vissem e pensassem que ele era corpo, mas ele não era. E queridos, isso traz um problema sério, porque para pagar pelos nossos pecados, Jesus precisava ter corpo. Para que a aliança que ele tanto disse, no meu sangue, fosse confirmada, ele precisaria literalmente ter sangue, porque senão ele estaria mentindo, né?
quando ele dissesse, essa é a minha aliança no meu sangue, se Jesus não fosse de carne, se aquilo fosse só uma ilusão, todo o sacrifício de Cristo seria uma fachada, seria uma mentira. Então veja se não é o diabo que está por trás de toda a falsa doutrina, de toda a deturpação, por mais simples que pareça, ou por mais santa que pareça, da mensagem do Evangelho. Eles queriam santificar Cristo demais, a ponto de dizer que ele não veio em carne. Mas isso era o diabo com esse pretexto, para poder desmentir a crucificação de Jesus, para poder desmentir todo o preço que Jesus pagou em carne, no corpo dele, por nós. E João vai afirmar que Jesus veio em carne. Vamos fazer a leitura, João capítulo 1, versículos de 1 a 14, amém? O verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Obrigado, meu filho. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Lemos os versículos de 1 a 5, queridos. No princípio era o verbo. Esse verbo aqui quer dizer logos, do grego, que é o mesmo que palavra. No princípio era a palavra de Deus, era o sopro de Deus. Quando Deus abria a boca para falar, esse é Jesus. É isso que João está dizendo literalmente. É a voz de Deus, é a palavra de Deus, é Jesus. No princípio era a voz, no princípio era a palavra, logos, verbo eterno. E é isso que João está afirmando, e o verbo era Deus. Então, para a igreja não era um problema, João está reafirmando a fé que todo mundo tinha, que Jesus é a palavra, que Jesus é Deus, e ponto final. E que no princípio ele estava com Deus. Então aqui eu quero trazer para nós a reafirmação de que João está falando aqui de Jesus na sua natureza divina. Jesus antes de nascer, Jesus antes de se fazer carne, Jesus antes de entrar na barriga da Virgem Maria e nascer. Aqui João está falando de um Jesus que iluminou Maria antes de Maria nascer. Aqui João está falando de Jesus que Maria não gerou. Aqui João está falando de Jesus que é Deus, que é o Criador de todas as coisas. Sem Jesus, nada do que existe existiria. É isso que está dizendo literalmente no grego, porque eu já interpretei esse versículo. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Se não existisse Jesus Cristo, Maria não existiria. Por isso é impossível essa afirmação. Portanto, ela vem da parte do diabo, que é enganador, quando diz Maria, mãe de Deus. Maria não é mãe de Deus. Maria foi mãe da natureza humana de Jesus Cristo. Quando Deus se fez carne, ela foi mãe dessa carne, ela foi mãe desse corpo, mas ela nunca poderia ser mãe de Deus, o Pai, o Criador, que é o mesmo Jesus, que é esse que no princípio estava com Deus e é Deus. Maria nunca gerou ele. Ele é quem gerou Maria. Ele é quem é o Criador de Maria. Então, veja como o diabo mentia lá no tempo de João, e o diabo mente até hoje. E precisamos estar ligados. João está falando aqui de alguém que é muito antes do início de todas as coisas. Maria não estava lá. Olha aqui, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Cadê Maria? Não existe. E o verbo era Deus, mas Jesus existe. Só existe Deus. Maria não existia, Deus. E o verbo estava
com Deus, que é Jesus. E o verbo era Deus, é Jesus. Jesus é Deus. Maria nunca gerou o Deus que é Jesus. Nunca. Agora observe aqui, versículo 6. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. João, apóstolo, está falando de João Batista. Mas também como Deus não existia, Deus também não ia nascer. Não, meu amor, Deus sempre existiu desde a eternidade. Deus criou a existência. Vamos lá. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, aqui é João, não era João a luz, mas João veio para testificar da luz. Essa luz é Jesus, essa luz é claro que é Jesus. Vamos lá, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira. João apóstolo está falando de Jesus, não é em João. Ali estava a luz verdadeira em Jesus. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo, a todo ser humano que vem ao mundo. Inclusive Maria foi iluminada quando ela veio ao mundo, quando ela nasceu da mãe dela. Ela foi iluminada por esta luz que é Jesus, que é a mesma luz que envolveu ela e usou a semente dela para gerar um corpo para Ele mesmo. Ele é Deus. Ele é Deus. Essa luz verdadeira que ilumina todo homem que vê o mundo, Maria nunca gerou, foi Ele quem gerou Maria. É isso que essa palavra de Deus traz para nós hoje. Veja como a Bíblia ela é viva, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E o diabo ela luta contra essa verdade, porque ele é vencido por essa verdade. Porque aqui é a espada que vence o maligno, é a espada que derrota ele, que fere ele, que destrói a mentira dele. A luz verdadeira que ilumina todo ser humano que vem ao mundo é Jesus. Desde Adão até o último homem ou mulher que vai nascer. É Jesus a luz que ilumina. Vamos lá, versículo 10. Jesus estava no mundo. João vai continuar afirmando sobre a natureza humana agora e a natureza divina de Jesus. Jesus estava no mundo. E o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Quem era seu que João está falando? Os judeus. E os seus não o receberam. Aí João vai falar de nós, que cremos em Jesus, da igreja para quem ele estava escrevendo esse evangelho. Mas a todos quantos o receberam, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João está falando aqui, igual ao nascimento de Jesus, assim nós também nascemos. Os judeus acreditavam que eles eram os filhos de Deus porque eles eram descendentes de Abraão. Eles eram da semente, do esperma. Vamos falar numa linguagem bem português para entender. Eles descendiam da mesma linhagem sanguínea. Quando fala nós somos semente de Abraão, vieram do esperma de Abraão e foi formando filho, e dessa mesma descendência sanguínea, eles acreditavam que porque descendiam dessa semente de Abraão, eles eram filhos de Deus. Então você precisava ter o sangue de Abraão na sua veia para você ser considerado um filho de Deus. Era preciso que o seu pai fosse judeu, ou que sua mãe fosse filha de um judeu, para que você fosse um filho de Deus, ou uma filha de Deus. Mas João está dizendo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, da cópula sexual, do desejo sexual entre um homem e uma mulher, não nasceram dessa vontade da carne, e nem da vontade do varão, nem do desejo do homem, nem do desejo do homem, da semente do homem, mas da vontade de Deus. João está dizendo, quem é que nasceu assim? Jesus.
Jesus não veio da vontade da carne, Maria não se deitou com ninguém, não teve relação sexual com ninguém para gerar Jesus. Deus não usou esperma de homem, Deus não usou semente de homem nenhuma, Ele usou a semente da mulher. E Jesus nasceu conforme a vontade de quem? De Deus. Foi enviado Gabriel e veio e falou com Maria, e a luz do Espírito te cobrirá, e você será, né, bendita és tu entre as mulheres, lá. Maria perguntou como vai ser isso, a virtude do Altíssimo te cobrirá e tal e tal. E o menino nasceu de uma virgem, ou seja, sem homem ter se deitado com ela. O quê? Tipo a luz indo para a barriga dela? Isso, exatamente. A luz eterna entrou na barriga dela, fez um corpo e habitou na terra. Não foi do jeito natural que todo ser humano veio ao mundo. Tirando Adão e Eva, que eles também não vieram assim, vieram da vontade de Deus. Mas como pecaram, foi preciso vir o segundo Adão. Por isso que Jesus é chamado segundo Adão, que não veio de cópula carnal, não veio de coito, mas veio da vontade de Deus. Assim é todo crente em Jesus. É isso que João está afirmando aqui. A igreja agora ela já não é mais judaica, já está distante do judaísmo. João não vai combater judaizantes aqui, por isso ele já fala de uma forma que a igreja entende que todo crente em Jesus não precisa ser judeu, tá? Você pode ser brasileiro, baiano, napolitano, você pode ser o que você for, chinês, paraibano, japonês, não importa. Se você crê em Jesus, você pode ser feito filho de Deus e você nasce de novo, não da vontade do varão, não de uma linhagem judaica, não de uma genealogia judaica, não porque seu pai era judeu, se juntou com sua mãe judia e fez você, não. Você veio pela vontade soberana de Deus, que te fez crer na mensagem de Jesus, que também não nasceu da vontade de varão, que também não nasceu da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. Você vê que já é uma coisa mais teológica, né? O que João está explicando aqui. Você vê que Mateus põe lá como foi o nascimento, mas João não precisa explicar. Basta ele falar dessa forma, a igreja já entende. Ele nasceu da vontade de Deus, e assim é todo aquele que nasce de novo, que é o que ele vai dizer no terceiro capítulo. Mas olha aqui o versículo 14 para a gente fechar. E o verbo se fez carne. Versículo 14. E o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne. E o Logos se fez sarx. E o Logos se fez sarx. S-A-R-X, sarx. E literalmente do grego quer dizer estrutura com sangue que reveste o esqueleto humano ou de algum animal. João está falando literalmente de carne, músculos. É isso que João está falando quando ele usa o termo sarx. Não é que o verbo se fez corpo ou forma corpórea, como naquele tempo alguns crentes estavam afirmando que Jesus parecia carne, mas era apenas uma estrutura corpórea, que era espiritual, porém palpável, e não era carne e osso. João está dizendo, ele usa o termo sarx, carne, que é uma estrutura com sangue que reveste o esqueleto humano. É isso que João está dizendo. O Logos se fez literalmente carne mesmo. Carne, músculo, carne vermelha. É isso que o Logos se fez, carne. Ele poderia usar o termo soma, que Paulo vai usar em Efésios. Efésios 1:23, o apóstolo Paulo ele usa a igreja que é o seu corpo. Paulo usa a igreja que é o seu soma, corpo. Estrutura corpórea, a igreja que é o seu corpo. Aqui não, aqui João usa sarx, grego, que é estrutura que contém sangue, que reveste o corpo humano. Carne, literalmente quando João fala, o verbo se fez carne. Maria é mãe dessa carne.
Maria não é mãe do Logos. Então João aqui diferencia algo que o diabo inventou depois, e nós estamos vendo aqui claramente que ele pode mostrar para qualquer uma pessoa que queira verdadeiramente aprender sobre Jesus. Jesus, ele é o Logos eterno que se fez sarx. O Logos é pai de Maria. Maria é mãe de sarx, mas não do Logos. O Logos é o pai de Maria, é o pai de todos nós. É o Verbo eterno, é Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Queridos, então aqui já fica resolvido que a igreja de Cristo só foi realmente ter fechar um acordo sobre as duas naturezas que Jesus tem hoje. Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Por quê eu falo 100% Deus e 100% homem? Porque primeiramente ele sempre foi 100% Deus. É a primeira natureza que Jesus sempre teve. Essa natureza de Jesus sempre existiu desde a eternidade. Maria nunca gerou essa natureza de Jesus. A natureza divina dele, ele é Deus, desde a eternidade. Caleb perguntou: quando Deus não existia, onde nós existíamos? Deus sempre existiu. Então Jesus sempre existiu, a natureza divina dele. Maria, ela é mãe da natureza humana de Jesus, porque a natureza divina também assumiu a natureza humana. Porque não é que a natureza divina se transformou, mas a própria natureza divina se fez também carne. A gente poderia fazer igual Lutero e colocar aqui um também. Enquanto Lutero colocou lá em Romanos, somente pela fé, o somente foi acrescentado, sola fide foi acrescentado por ele em Romanos, nós poderíamos acrescentar aqui o também, né? O Logos se fez também carne, porque além de Logos, ele também se fez carne, e hoje ele é 100% Deus e 100% homem. Então, quando falamos de Jesus, estamos falando de Deus e estamos falando de um homem. Só Jesus tem duas naturezas. Só Jesus. É por isso que ele é o nosso único Salvador. É por isso que aquela ideia grega de que Jesus não era de carne, Jesus não era um homem, é diabólica. Porque somente um homem santo, perfeito, poderia pagar pelos pecados da humanidade. É por isso que Deus se fez homem, para pagar pelos nossos pecados. Mas somente Deus pode dar a vida, somente Deus pode ressuscitar os mortos. É por isso que somente Deus pôde ressuscitar o terceiro dia. Um homem que tentasse ser santo e perfeito e não fosse Deus, primeiro que ele não seria santo e perfeito, porque muitos homens bons passaram. Nós vimos a história de vários deles na Bíblia: Samuel, Davi, como Caleb citou, Abraão, e um monte de homens bons, Moisés, Arão, homens que queriam fazer a coisa certa, homens que trabalharam pelo que é bom, pelo que é honesto, pelo que é justo, falharam em vários momentos, erraram feio, porque ninguém é perfeito. É preciso ser Deus para ser perfeito. E por isso Jesus, como homem, cumpriu a meta dele e foi 100%, Noé também. Por isso que Jesus foi 100% perfeito e conseguiu vencer como um homem, porque ele também é Deus, e Deus, ele é perfeito. Então, Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Quando ele se faz homem, ele se aproxima de nós. Ele agora é o Emanuel, Deus conosco, permanentemente conosco, porque ele é 100% homem, eternamente homem agora, perpetuamente homem. Deus conosco, está conosco agora, na nossa mesma natureza. Ele tem uma natureza humana, podemos nos relacionar com ele. Jesus entende quando a gente está triste, porque ele sabe o que é isso.
Como Deus ele não sabe, mas como homem ele sabe o que é. Deus sabe o que é. Jesus sabe quando estamos tristes, quando estamos nervosos, quando estamos ansiosos, quando estamos alegres, quando estamos emocionados. Jesus sabe todas as nossas emoções. Deus também tem emoções e Ele compartilhou conosco. Mas é diferente da nossa como homem. Jesus sabe quando estamos fracos. Isso aí Deus não sabe, nunca soube. Mas Jesus sabe quando estamos fracos. Jesus sabe quando estamos com calor, com frio, com medo. Jesus sabe de tudo isso porque Ele também é homem. E Ele já viveu aqui entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Por isso que Jesus nos entende. Temos em Jesus o nosso psicólogo. Temos em Jesus o nosso terapeuta. Temos em Jesus o nosso amigo. Temos em Jesus o nosso irmão. Temos em Jesus o nosso irmão. O nosso chegado. O nosso próximo, o nosso sumo sacerdote perfeito, que intercede por nós porque conhece as nossas fraquezas e pode se compadecer, porque Ele também foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então, o Pai, Ele é perfeito e é santo, e Ele realmente foi rígido. E todo mundo que lê, vê isso, e lá na rocha, quando Moisés bateu lá na rocha e não deveria ter batido, o pai ele corrigiu severamente. O filho, ele teria intercedido. O filho entenderia que Moisés estava de luto. O filho entenderia que Moisés havia perdido a irmã dele. Moisés e Arão haviam perdido Miriam há menos de 3 dias. O filho também entenderia que o povo estava sendo terrível no pé do juízo deles. O filho teria intercedido. O filho talvez teria até guiado e levado Moisés. Porque o filho viveu aqui. Tipo Deus contando pro filho. Pai. Então, por mais que Jesus não pecou, Jesus também perdeu um primo. Jesus perdeu João Batista. E Jesus continuou curando, Jesus continuou multiplicando pão e peixe. No outro dia os caras se aproximam de Jesus e pedem um sinal. E Jesus não escandalizou, Jesus não se irritou. Jesus, quando ele dá aquele suspiro, que ele respira fundo, eu acho que ele pensa, estou conjecturando, gente, não estou fazendo heresia. Aí Jesus pensa, Moisés, eu te entendo. Agora eu entendo perfeitamente o que te fez bater naquela pedra com tanto nervoso e com ódio. Agora eu entendo, meu filho. Eu te entendo. Havia perdido João também no dia anterior, e no outro dia, em vez dos caras virem de Jerusalém para falar com ele, dar consolo, falar, ele era primo do Senhor também e tal, eu não gosto muito do Senhor não, o Senhor fala umas coisas contra nós, mas é um momento de luto, vamos respeitar. Também estamos tristes, o cara fez lá com o João, foi uma covardia, lá. Não, vieram falar coisa que não tinha nada a ver, de lavar a mão e tal. Em Mateus 15, que nós vimos. Então, Jesus ele entende a gente. Por isso que Jesus precisava, e ele precisa, e ele é homem, 100% homem, para nos entender, para sentir a nossa dor, e para termos nele o nosso porto seguro, o nosso amigo, o nosso achegado, o contato que temos entre nós e o Pai, é Jesus. Não pode ser Maria, igual muitos colocam, não pode ser Maria, não pode ser nenhum humano. Esse humano também tem que ser Deus, para que faça a ponte de ligação entre nós e o Pai, é Jesus, e somente Jesus, 100% homem, que nos entende, nos compreende, nos ajuda, e 100% Deus, que pode nos santificar, que pode mudar nossos corações, que pode verdadeiramente viver para sempre e interceder por nós junto ao Pai, que Ele é o nosso intercessor como Deus junto ao Pai. Como homem Ele nos entende e nos ouve, e como Deus Ele intercede por nós diante do Pai, porque Ele está vivo, Ele não morre, Ele não dorme, Ele não cochila e Ele não se cansa.
Maria já dormiu. Maria já descansou no Senhor. Ela descansou, cumpriu a missão dela e descansou. Paulo também, Pedro também, todos os santos apóstolos todos já descansaram, estão descansando no Senhor. O homem está destinado a morrer uma vez, depois segue-se a juízo. Só Jesus é o único homem que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo à destra de Deus. Só Jesus, ninguém mais. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Fica de pé, vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra, que é viva e eficaz. Então, muitos pecados hoje já caíram por terra pelo poder da palavra de Deus, né? Sabemos que Jesus, Deus, nunca foi gerado por ninguém. O Jesus, homem, foi gerado da semente de Maria. Sim. Jesus, como homem, ele tem mãe e não tem pai. E Jesus, como Deus, ele tem pai e não tem mãe. Interessante, né? A natureza divina de Jesus tem pai e não tem mãe. A natureza humana de Jesus tem mãe e não tem pai. Jesus é completo, ele tem pai e ele tem mãe, mas cada um no seu quadrado, cada um na sua natureza. Jesus é perfeito, incrível, e ele consegue, por isso ele consegue nos atender na sua completa perfeição. Ele não é separado de nós, igual o Pai. Tipo de uma casa e outra da outra? Ele não é separado de nós. Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Que ele veio, se fez carne. Então ele é um de nós. Ele não é mais separado. Quando os anjos clamam santo, 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 entende-se que Jesus é perfeito, perfeito, perfeito. O Pai, sim, além de perfeito, é separado. Jesus é só perfeito, não mais separado. Ele agora é um de nós. Ele agora é o Emmanuel, Deus conosco. Então ele é Jesus. Santo porque ele é perfeito. Ao contrário de nós. Nós somos chamados de santos na Bíblia porque somos separados para Deus, mas não somos perfeitos. Jesus, ele não é separado de nós e nem de Deus. Ele está junto tanto com Deus quanto com a gente. Ele não está separado de nenhum dos dois lados. Mas ele é perfeito. Ao contrário de nós, Jesus, ele é perfeito. Então, quando os anjos falam de Jesus, santo, 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 perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Do Espírito Santo, perfeito e separado. De Deus Pai, perfeito e separado. Mas Jesus, perfeito. Separado não. Emmanuel, Deus conosco. Amém? Porque ele se fez homem. E é só por isso que estamos aqui hoje. Porque ele se fez homem. É só por isso que a gente tem uma chance de salvação. Porque ele se fez homem. É só por isso que a gente tem uma chance de não cairmos na maldição eterna de Deus, no inferno. É só por isso, porque Jesus se fez homem. O Deus que se fez homem. Ó Pai Santo e Eterno, graças damos pela Tua palavra. Pedimos a graça e a iluminação do Teu Espírito Santo e a ajuda, Senhor, nessa caminhada de meditação no Evangelho do Apóstolo João. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que ajudou o Teu Filho naquela época, e muitos irmãos e irmãs da época, Senhor, para se livrarem da falsa doutrina, nos ajude hoje também a amadurecermos na fé, a nos fortalecermos, Senhor, a nos ajudarmos uns aos outros e a ganharmos, ó Pai, assim como o Senhor ajudou o John MacArthur a ganhar aquele homem para Cristo, ganharmos também corações e mentes de filhos e filhas do Senhor que estão perdidos, corações e mentes das ovelhas de Jesus Cristo que ainda estão escravizadas pelas mentiras do mentiroso. Pai Santo, pedimos que a verdade do Teu Espírito Santo venha prevalecer através dos nossos lábios, Senhor, em cada mensagem, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor,
alcançando corações e mentes, Senhor, quebrando a dominação da mentira, quebrando o encantamento do maligno, ó Pai, e trazendo vida, libertação, verdade para a Tua glória, Pai Santo, pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Faz assim com sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, seja com todos os nossos irmãos e irmãs espalhados sobre toda a face da terra. E nós dizemos: amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz que é Jesus do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém? As palmas louvam o Senhor Jesus. Nosso culto está encerrado. Em nome de Deus, abençoe você que cultuou o Senhor juntamente conosco. Judenária Betia, Maria Anitta. Todos vocês, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.